não se sentir intimidado, sentir à vontade, aquele convitezinho básico do início de compartilharem a tela, abrirem, mostrarem-se, fique à vontade, tá? É bom ver rostos, restos de rostos. Cadê aqui? Compartilhar. Eu estou terminando de almoçar, depois eu abro, ok? Fica tranquilo. A gente pode ver comendo também, não tem problema, viu? Não, não quero despertar o apetite em vocês. É, Eu também vou abrir daqui a pouquinho, que eu tô me arrumando. Fica à vontade. Como é que tá o tamanho da criança aí? Acho que tá bom, Carlos. Acho que dá Dá pra para ler ler? bem. Dá sim. Bom, gente, aquela velha história, né? Como é difícil falar de Freud e ficar numa obra só. Como é ainda uma leitura que dá muito prazer. As minhas leituras são sempre flutuantes, numa leitura livremente flutuante, então eu vou intercalando outros pontos. E, na verdade, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, o próprio Freud nos remete a duas obras, dentre outras, né, a Introdução ao Narcisismo e Luta e Melancolia, que estão muito presentes na obra. Olha que interessante, eu quero mostrar para vocês que no final de Introdução ao Narcisismo, o Freud canta a bola da importância de se compreender essa dimensão, esse mecanismo de investimento da libido, esse mecanismo do narcisismo, quanto isso nos possibilita compreendermos os fenômenos sociais. E não é à toa que ele vai abrir o capítulo com aquela afirmação que nós adoramos, né, entre pensar uma psicologia individual, uma psicologia das massas ou coletiva, é empobrecer muito o fenômeno. Isso já está aqui provocando as reflexões do Freud no texto da Introdução ao Narcisismo. Então, eu quero, antes de adentrarmos na obra, lembrar também que a Psicologia das Massas e a Análise do Eu é bem interessante porque ela está entre duas grandes obras, que é a 1920, onde ali é introduzida a noção de pulsão de morte, pulsão de vida. Então, nós estamos na primeira formação desse dualismo, desse grande e marcante dualismo do Freud, então, pulsão de vida e pulsão de morte, e a segunda tópica, de 1923, o Eu, o Id. Então, a Psicologia das Massas, é de 21, é uma obra bem interessante, porque ele acabou de sair do Além do Princípio de Prazer e já está muito amadurecido com a questão da estruturação, de vendo que essas temáticas do ideal do eu, o eu ideal, consciência moral, vai estruturar, está caminhando para se estruturar a obra de 1923, que é o Eu Id. Então, a Psicologia das Massas é uma obra bem interessante para mostrar que ele está num momento intenso na construção da história da psicanálise, que é exatamente entre esses dois grandes. A Psicologia das Massas é o recheio dessas duas grandes obras que marcam a história da psicanálise. Lembrando, gente, por favor, participem, tá? Fico angustiado com silêncio. Eu preciso alimentar meu narcisismo com a participação de vocês, tá? E diminuir um pouco o meu superior persecutório. Falei, uma bosta, falou, ninguém entendeu nada. Então, participem, contribuam aí para o meu narcisismo. Ô, Carlos, então vou puxar aí já Ótimo, a manda fila ver. pra ver se anima a galera aí pra, pra participar, né? Particularmente, eu acho que esse texto, assim, ele tem uma centralidade enorme, não só em toda a obra freudiana, mas quando a gente tenta minimamente fazer essa separação didática entre as obras que são um pouco mais da metapsicologia, né, por assim dizer, e as obras mais sociais, culturais, né?
esse texto eu acho que ele é seminal para isso, porque ele mostra que a gente pode fazer essa separação didática, né, dos textos mais psicológicos, metapsicológicos e sociais culturais, ao mesmo tempo que ele tenta fazer a amarração entre esses dois campos e mostrar que, olha, é uma separação didática para a gente conseguir compreender certas questões, mas fundamentalmente a ideia é mostrar que a compreensão desses dois campos conjuntamente é o que vai dar abrigo ao campo psicanalítico, ao que a gente vai entender enquanto a construção da psicanálise freudiana, né? E a hora que ele tenta fazer esse movimento, para mim dá uma liga muito boa como continuidade, né? Como um descendente aí de Totem e Tabu. Né? Então a gente pode ir puxando, né, essa ligação que você faz da teoria, né, colocando ele aí como recheio da, da introdução ao narcisismo e o eu e o isso, mas eu também sinto aí uma continuidade quase narrativa, literária de Totem e Tabu, né? Não tem como Freud conseguir desenvolver todo esse argumento da psicologia das massas e análise do eu sem falar ali, ele vai trazer até um pouco mais para o final desse texto, a Horda Primeva, né, a questão com o assassinato do pai, né, como mito fundante aí da psicanálise, né. Então, para mim, a hora que eu já abro esse texto e logo no primeiro parágrafo dessa ediçãozinha, né, acho que é uma das melhores edições que a gente tem hoje, né, que é a da Autêntica, logo no primeiro parágrafo ele já vai trazer a máxima, que depois a Sylvia Lane vai colocar com muita força, que toda a psicologia é social. Né? Não fazer uma distinção, como você mesmo colocou, é empobrecer o fenômeno. A gente fazer esse esforço de conseguir entender de onde que a gente consegue fazer a ligação entre o individual e as massas é fundamental para a gente entender a construção da psicanálise freudiana, né? E o quanto a gente teve já de descendentes acadêmicos que tentaram percorrer esses caminhos e, por um motivo ou por outro, acabaram indo para outros campos, desenvolvendo outras questões. Né? A gente tem o desenvolvimento da Escola de Cultura e Personalidade pela antropologia, a própria etnopsicologia enquanto área, né? Toda desenvolvida em cima dessa confluência. Né? Então, para mim, eu acho que esse texto assim, ele é o suprassumo para a gente compreender essa confluência aí das massas e do individual. E acho que só para complementar, né, a gente escolheu esses textos não à toa, né, eles têm uma coisa assim transversal, né, que vem lá da base do Freud, né, aquele texto que o cara citou, esqueci o nome, agora me fugiu, mas o texto do Freud médico. Se lembrar, você me fala, cara, me fugiu mesmo. Projeto para uma psicologia. Isso. Do projeto Fraseológico. também, né, mas sobre aquele primeiro texto, daqui a pouco eu vou lembrar dele, gente. E nesse ponto ele vai desenvolvendo a teoria dialogando com diversos autores, né? E aí é um diálogo com o autor francês, né? O Le Bon, que está fazendo esse estudo fenomenológico, né? Da psicologia das massas, né? Então ele está a todo instante ali num grande debate até o momento em que lá para o capítulo 7 ou 11, né? Que é da identificação, ele introduz já uma mudança importante aí, né? Uma colaboração importante. Então, acho que vale a gente entender como é que esses textos estão conversando, né? Para a gente ter uma linha de retorno, né? De costurar, assim. E acho que é isso que você falou, né, Arthur? De poder entender o quanto que a questão do totem está envolvida aí nesses processos, né? A partir de uma outra lente que a gente vai ver agora, né? Lembrando da obra do professor Luiz Roberto Monzani, como ler Freud, né? A partir de um movimento do pensamento, espiralado e pendular, né? Ele vai, ele volta, ele se renova, e tem uma obra também fininha, mas muito bonita, se eu não me engano, não sei se é do Laplanche ou do Pontali, não me lembro agora,
que ele diz, não é ler Freud, é ler com Freud. Fazer uma leitura do Freud a partir do próprio Freud, né? O que eu não faço muito, eu acabo sendo um pouco, por associação livre, eu acabo viajando um pouco nas obras, mas... eu lembrei do texto, sobre as afasias, tá? O estudo... é o primeirão, isso, ele está conversando com os neurólogos da época, exato. É ainda mais pesado do que o próprio projeto, isso. Bem lembrado, bem lembrado. Que, aliás, é um texto, como eu sempre falo, que eu adoro. Tem muita coisa interessante lá que se mantém nas obras posteriores do Freud, como até hipóteses metapsicológicas. Eu gosto muito desse texto. Mas vamos lá, vamos ver o que tem... Vamos introduzir a temática do Psicologia das Massas a partir desse texto de 14 das obras metapsicológicas. Texto lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É um texto muito bonito, que é a Introdução ao Narcisismo. Ele vai permitir ao nosso refletir a Introdução ao Narcisismo questões sobre a sugestão, a libido, o enamoramento, a identificação com o líder, as questões que o narcisismo traz aqui reaparecem no Psicologia das Massas. Né? Isso que eu quero tentar apontar aqui. E o que o Léo e o Arthur disseram também me faz lembrar não só não separar ou empobrecer a psicanálise em seu diálogo complementar com a antropologia, nessa dimensão do indivíduo e da massa, do singular e do coletivo, mas também o que entender o que significa o interno, o que significa o externo, o que é uma subjetividade, o que é um sujeito, o que é um indivíduo. Existe uma interioridade separada de uma exterioridade? Como falar da existência de um interno e do externo? Na verdade, essas obras vão sempre trazendo esse circuito, eu gosto muito da palavra tensão, entre essas relações, o singular, o coletivo, o interno e o externo, em que também você separar, olhar para o externo, esquecer do interno, olhar para o interno, esquecer do externo, você também empobrece o fenômeno, porque a relação ali é dialética, a relação é tensional, em que você não pode apontar, tá ali, tá aqui, né? O nó moebiano, ora está dentro, ora está fora, mas participa de uma única estrutura. Então é bem interessante também o quanto Freud nos faz pensar questões. Bom, então vamos lá. Alguns pontos que eu peguei aqui da introdução, lógico, alguns apenas dentro do universo riquíssimo do Introdução ao Narcisismo. Aquilo que nós sabemos entre o narcisismo primário e normal, isso o Freud vai apontar de forma mais trabalhada, mais estruturada, que também, para ler essas obras, precisaríamos passar as teorias sobre a sexualidade, os 3 ensaios lá do Freud. Ele vai trazer também essas questões, né? Libido do eu, libido do objeto, investimento objetal, narcisismo primário, narcisismo secundário. Vejamos o quanto essas questões elas chegam até essas obras mais sociais, entre aspas, desse período final aqui do Freud. Olha que interessante, né? O quanto ele vai realmente no movimento espiralar trabalhando essas questões. Então ele já nos coloca, olha, nós sabemos da existência de um narcisismo primário e normal. É aquilo que eu gosto muito de ressaltar, que é uma noção fundamental para a antropologia, que é a criança enquanto perversa polimorfa, desse corpo erógeno, desse corpo que busca a satisfação, que busca o prazer, ainda de forma desorganizada, ainda com uma forma pouco investida em relação com a exterioridade. E é normal esse narcisismo primário. Por que o Freud está dizendo que é normal? É exatamente esse narcisismo primário. Ou a nostalgia da perda desse narcisismo primário é o que vai estruturar a identificação com o líder, a questão do enamoramento, o que se busca com a identificação, com a idealização de um líder. É exatamente a tentativa de resgatar esse narcisismo primário perdido. Então vejamos que essas questões, elas reaparecem nas dimensões sociais.
Porque esse narcisismo primário, ele é normal e nos deixa marcas na nossa estrutura, marcas na nossa historicidade, que são expressas, manifestas, sublimadas, descarregadas dentro daquilo que o contexto cultural ou que o trabalho da cultura permite resgatar enquanto satisfação desse narcisismo. Então, mais uma vez, nós falamos de um narcisismo em relação com as estruturas do trabalho da cultura que permitem uma dose de satisfação desse narcisismo. Então, ao mesmo tempo que ele é alterótico, que ele é mais investido numa interioridade, entre aspas, ele não está separado do mundo externo. Tá? Isso o Laplanche, o Pontalis, deixa eu pegar uma obrinha, olha aí, né? Ela é fininha, mais densa, muito bonita, que vale a pena ler para entender essa questão. Espera um pouquinho. Para quem não leu, leiam essa obra aqui, porque ela é muito bonita. Ela é do Laplanche, do Pontalis, Fantasia Originária, Fantasia das Origens, Origens da Fantasia. É muito bonito, porque ele traz em discussão, o Laplanche trabalha muito essa questão, a noção da sedução, e ela vinculada como algo que não é perdido, como algo que se mantém. Justamente porque a criança, isso é na psicanálise contemporânea, ela é muito marcante, e aí a gente pode lembrar da frase do Winnicott, né? Essa coisa, bebê não se produz, não existe. A coisa bebê não existe, porque o bebê ele passa a existir de que forma? Em relação. Ele produz a mãe e a mãe é produzida pelo bebê. Então é na relação, no jogo de sedução, na deixa eu ver aqui, gente. Dá para aparecer aí? Depois você digita pra gente, Carlos. Depois posta no grupo o nome do Tira livro. uma foto do celular e Isso, posta eu vou lá. tirar. Isso, eu vou fazer isso agora, senão se eu deixar para depois, o depois ultimamente para mim não está existindo. Porque eu não tenho massa encefálica para manter o depois, gente. Peraí. Esse texto é muito bonito, eu recomendo. Fantasia originária, fantasia das origens, origens da fantasia. É um texto lindíssimo, porque ele vai trabalhando que você não pode pensar a noção de fantasia fora das relações com o concreto, fora das relações que esse corpo que toca e é tocado. Né? Então, isso é uma questão muito bonita e bem interessante, que eu gosto muito de trabalhar também. Que é aquilo que o Arthur e o Léo disseram, não o singular, o coletivo, a psicologia individual, a psicologia das massas, o dentro, o fora, não são separados. Não podem ser separados. É uma leitura muito equivocada. Claro que com problemas dentro da própria escrita do Freud, mas a gente tenta sair desses paradoxos que ele nos coloca, e a psicologia, a psicanálise contemporânea, sobretudo a etnopsicologia, tenta sair de uma leitura mais solipsista, mais idealista, de um eu ali interior, de um eu, como diz lá o Kant, de um... Esqueci a noção, estou falando, minha memória está ruim, gente. O eu transcendental, né? Algo ali anterior à experiência, fora dos dados da realidade do mundo. Bom, tudo isso para dizer que o narcisismo está lá, ele existe. O que significa narcisismo? É interessante que o Léo falou de uma linguagem mais de um Freud para médicos, para neurólogos, seja no plano do estudo sobre as afasias, ou seja, no projeto, há algo que se mantém ali, que é um discurso. Isso, sobretudo, o Paul Ricoeur vai tentar trabalhar essa noção de, olha, um Freud hermenêutico e um Freud da energética. A todo momento, o Freud, mesmo nessas obras, aí nós temos que manter isso em mente para entendermos a psicologia das massas e a análise do eu,
há todo um maquinário ali de um discurso que é energético, ou seja, quantidade de investimento, que de investimento, que de investimento da libido no eu, no objeto, e ao mesmo tempo esse que, esse quantitativo, não se desvincula enquanto investimento, enquanto bindung, né, enquanto ligação, não se desvincula da produção de um sentido, de um significado, de um discurso, de uma linguagem, de um simbólico. Ou seja, esse quantitativo não se desvincula de um qualitativo. Tá? Isso tudo vai reaparecer nessas obras. Então, nós estamos falando aqui na introdução do narcisismo com a introversão da libido. Nessa dimensão da relação com pessoas ou com coisas do mundo externo, o investimento da libido remete ao dados as não condições de lidar com as demandas da vida, do mundo externo, e eu vou trazer aqui um termo que vai aparecer no Mal-Estar na Cultura, diante das dificuldades de lidar com as demandas da Ananqué, né, que é o final do Mal-Estar na Cultura, o Eros e a Ananqué, a natureza, o mundo, as forças, as demandas da realidade sobre esse eu, sobre o Eros, dado essa incapacidade de manejar as demandas do mundo externo, há uma introversão da libido, ou seja, a substituição de pessoas e coisas, ou do próprio mundo externo, e a estruturação de fantasias. Nessa introversão da libido, nós estamos falando aqui da própria formação das imagos, da imago materna, a imago paterna, a estruturação da personalidade, segundo a relação, usando um termo que eu gosto muito, que a antropologia e o Bezequerê deixa isso com muita clareza, a introversão ou a substituição das pessoas, coisas do mundo, enquanto figuras de autoridade que estruturam as relações desse corpo com o mundo, os investimentos dessa libido com o mundo. Então, olha que interessante esse jogo de introversão da libido. O quanto, em nome de uma satisfação narcísica, há uma produção de fantasias da imagem do pai, fantasias da imagem da mãe, fantasias de ideais que possibilitam a satisfação narcísica. Então, vejamos que interessante o quanto esse mundo vai se mesclando com a dimensão de um mundo que é simbólico, de um mundo que é fantasiado, e esse mundo fantasiado produzindo prazeres, produzindo satisfações narcísicas, produzindo satisfações pulsionais. Tá? Tá muito abstrato, muito surreal, vocês me dão um feedback aí, tá bom? Eu queria te perguntar, Carlos, eu estou um pouco perdida porque você citou alguns outros autores. Uhum. Isso que você está falando agora, o Freud falou isso na análise do eu e das massas? Ou é uma conclusão que você está tirando a partir de todos esses autores? Sim, o Freud vai falar isso na Psicologia das Massas e do Eu. Ele vai trabalhar o mecanismo do narcisismo, ele vai voltar à noção de introversão da libido, ideal do eu ideal. Ele está preparando o caminho na Psicologia das Massas e análise do eu para aquilo que ele vai chamar em 1923 de superego. Tá. Tanto é que ele vai colocar o super... O que você está falando agora é o que o Freud falou na Psicologia das Massas, né? Isso, eu estou tentando mostrar que questões que estão aqui na introdução ao narcisismo serão reelaboradas lá na Psicologia das Massas e análise do eu. Por exemplo, a questão do narcisismo, a questão do investimento da libido, a introversão da libido, isso tudo ele vai trabalhar na questão, por exemplo, no capítulo sobre enamoramento, que ele vai preparar como que é o investimento da libido, proporcionando satisfação narcísica na medida que você se identifica com o líder. Qual a função do exército? Qual a função da igreja nesse circuito de satisfação libidinal? Nesse circuito de satisfação narcísica? O que traz a imagem do chefe? O que traz a imagem do líder? O que traz a imagem do Cristo? No que isso vai satisfazer? Tá, e o que você está postulando é que isso é uma relação do narcisismo. Isso, o Freud vai resgatar o narcisismo lá em Psicologia das Massas e análise do eu.
Tá, ok. Então você está falando que esse comportamento de projetar-se num líder tem a ver com o narcisismo. Ok. Isso. Freud falou isso, né? Exato. Obrigada. Obrigada. Imagina, que isso. Carlos, você tá mutado. Gente, ainda não aprendi. Estamos nesse jogo todo aqui desses investimentos, né, de libido que implica em pensarmos a questão do narcisismo. Bom, o que é essa introversão da libido? Uma parte da libido é retirada do mundo externo. Se ela é retirada do mundo externo, ela é dirigida para onde? Para qual objeto? Bom, eu disse da questão no início de problematizarmos a relação interno e externo, mas como diz o Arthur, é uma linguagem mais pedagógica para entendermos esse mecanismo, que não dá para apontar. Onde está o teu eu? Aponta ali, me localiza. É para nós entendermos a estrutura desses funcionamentos. Bom, se há uma retirada do investimento da libido do mundo, ela é introvertida, ela é investida de forma regressiva, ela é para trás, vamos dizer, para dentro. Qual é o objeto interno a ser investido de libido? O eu. O eu. De onde nasce o eu? De qual é a estrutura primeira do surgimento dessa organização rudimentar eu? Bom, ela é edificada sobre a partir do narcisismo primário. Lembra aquilo que o Freud fala dos 3 ensaios? Da passagem de uma posição autoerótica da criança polimorfa perversa à estruturação das suas fases anal, a fase oral, a fase genital, através do que? Da relação com o adulto. Essa estruturação desse eu, enquanto um investimento de objeto, nascido desse narcisismo primário. O que é o narcisismo primário, grosso modo? É onde surge a questão da onipotência. A criança que não conhece ainda os dados de realidade, a criança que não conhece ainda a interdição, a criança que se coloca sob a primazia da satisfação da pulsionalidade. Essa satisfação pulsional, cuja base é o narcisismo primário, que não conhece o não, que não conhece a interdição, que não conhece a proibição, vai sendo inserida nos dados de realidade a partir de quem? A partir do cuidado dos adultos. Isso vai sendo estabelecido e vai reaparecer lá na psicologia das massas e análise do eu. Esse narcisismo primário que não conhece a interdição, que não conhece a proibição, vai sendo estruturado através das figuras de autoridade, o líder, a igreja, os substitutos do pai, como disse o Arthur, por isso que o Totem Tabu está presente ali, que vai instaurando o quê? Vai instaurando o corte, vai instaurando a lei, vai instaurando a proibição, vai instaurando o manejo e organização desse corpo polimorfo, desorganizada, que só vê a satisfação, ele vai sendo introduzindo nas interdições. A palavra interdição, ela vai aparecer sendo reestruturada, relida, retrabalhada pelo Freud, como eu disse para a Luciane, na noção de superego. Tá muito surreal o quanto esse narcisismo, o quanto esse corpo que visa a satisfação vai sendo estruturado, vai edificando um eu entre aquilo que é permitido satisfação e aquilo pelo qual a satisfação lhe é interditada. A base disso é o narcisismo primário. A satisfação cega diante das demandas da realidade do mundo externo. Tá bom? Bom, dentre essa introversão da libido, em que a criança não tem, vamos usar uma linguagem dos 3 ensaios, enquanto a criança não tem a todo momento o seio à disposição, por que a criança chora? Isso está lá desde como o Léo mostrou, desde o projeto. Por que a criança chora? Porque o seio está ausente, não tem alimento. Diante do desprazer da fome, da ausência do seio, o que a criança vai investir ali? Como possibilidade de satisfação desse corpo desequilibrado, desse corpo quebrado, sem homeostase, sem equilíbrio. Ela vai investir em quê? Na imagem, na lembrança, na imagem seio.
que é toda aquela descrição que o Freud vai fazer do projeto, da criança que observa uma parte do seio, né? E aquele seio investido como uma fantasia, como aquilo que possibilitaria a satisfação das demandas desse corpo desequilibrado, desse corpo não mais homeostático. Nesse aspecto, o que essa introversão da libido, essa libido dirigida ao eu, como substituindo através da fantasia, através de investimento da libido na fantasia, na imagem, na representação, distanciando dos dados do mundo externo, o que acontece nesse investimento do seio interno, do objeto interno, da imago interna, daquele objeto que não é mais real? A superestimação do poder dos desejos do ato psíquico. É a dimensão da onipotência, como se a imagem, a representação, elas fossem capazes de satisfazer esse narcisismo primário. Então, nós temos aqui dois pontos que vão reaparecer. Opa! Não, depois a gente faz. Deixa eu te falar, Marcos. Você não quer... Pode tirar na geladeira, pôr na geladeira. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, nós temos aqui a questão do narcisismo primário e a dimensão da onipotência. Tá? A onipotência do desejo do ato psíquico. O Freud vai escrever o seguinte ali na introdução ao narcisismo. A oposição entre libido do eu e libido do objeto. Quanto mais se emprega em uma dimensão, em um investimento, quanto mais se emprega, seja no investimento da libido do eu, né, uma carga de investimento elevada na libido do eu, ou uma carga elevada no investimento do objeto, quanto mais se emprega uma dessas duas dimensões, mais se empobrece a outra. Quanto mais se investe na libido do eu, mais se empobrece o objeto externo. Quanto mais se investe no objeto externo, mais se empobrece o eu. Então, é um jogo econômico. Quanto mais se investe em um, se empobrece o outro. Claro, quanto mais se investe nessa libido do eu, mais se distancia do objeto enquanto um dado de realidade. Quanto mais se distancia do objeto enquanto um dado de realidade, das demandas, das permissões, das proibições, mais o eu, dentro da sua fantasia, se aproxima mais da possibilidade de uma satisfação narcísica, porque ele controla as suas demandas de satisfação, porque o objeto é fantasiado, o objeto ali é interno. A libido do eu permite essa satisfação de modo fantasiado, imagístico, representado, um objeto que não respeita mais as demandas do dado de realidade. Então, quanto mais se investe na libido do eu, menos se investe na libido do objeto. Quanto mais se investe na libido do objeto, mais esse eu está pronto para aceitar as demandas da realidade. Mais enfraquecido esse eu diante do mundo. O que é o sintoma, senão o empobrecimento do mundo, o enriquecimento da fantasia? O sujeito não consegue lidar com as demandas do mundo externo. Então, ele investe de forma regressiva no sintoma, nas fantasias, como modo de ter o controle daquilo que ele perde em relação ao mundo externo. Ficou muito obscuro? Gente, vocês me ajudam, porque às vezes eu dou uma viajada aqui. Deu para entender esse mecanismo? Eu fico em dúvida em alguns conceitos, assim, até que ponto eles são do Freud e até que ponto eles são desses outros autores, Carlos. Porque, por exemplo, eu entendo que o Freud diz que o sintoma ele é um arranjo econômico e enfim, alguns conceitos assim, né? Por exemplo, o sintoma como uma solução econômica para a angústia, mas não uma relação com o eu externo. O sintoma não precisa ter um problema com o eu externo para acontecer, pelo que eu entendo que o Freud fala. Não é uma questão externo e interno. É uma questão de como manejar a angústia, como manejar o excedente energético, né?
Exato. Você fala do quantitativo e não se desvincula do qualitativo. A solução de compromisso, o que é? É exatamente a estruturação do sintoma substitui uma resposta menos adequada, porque a resposta mais adequada é o quê? O sujeito lidar com os dados de realidade. O que é a noção de cura? A noção de tratamento? É exatamente você possibilitar ao eu retomar as forças, ou as rédeas do cavalo, estou usando aqui a segunda tópica, entre as demandas do superego e do id, para que ele possa adentrar e aproximar-se aos dados de realidade. Se você diz que é só uma questão interna, você desconsidera os dados de realidade. Se você só fica nos dados de realidade, você desconsidera a questão interna. Se você fica só no discurso energético, você desconsidera o hermenêutico, porque todo energético ele traz marcas psíquicas, a própria noção de pulsão, né, o limítrofe entre o psíquico e o somático, porque é exatamente a equacionar esse jogo de forças como uma solução de angústia, ou você retrocede, ou você introverte o investimento da libido e foge dos dados de realidade, ou você se fortalece ou fortalece esse eu para que possa lidar com os dados de realidade, aí sim você volta a investir uma carga de libido no mundo externo. Não há fuga da realidade, não há formação de compromisso no sentido da estruturação de uma fobia, na estruturação de uma neurose, na formulação de uma histeria, como uma incapacidade sujeito às demandas da realidade, como a Dora, que não conseguiu lidar com as demandas de cuidado do pai, dado a sua consciência moral, que vai aparecer aqui na introdução ao narcisismo, ao invés de lidar com a dado de realidade pai doente, ela produz o sintoma. Né? A tosse como substituto do ódio de ter que cuidar do próprio pai. Então não dá para você pensar na formação de um sintoma seccionando o indivíduo do externo, do mundo. Eu acho que ajuda, cara, se a gente pensar essa questão econômica, e quando a gente fala da ideia de imagem, eu acho que às vezes a gente se engana no sentido de reduzir a imagem, uma coisa interna, quando a imagem marca um sinal para uma transação econômica, por exemplo, ocorrer. Uma troca de um valor, de uma quantidade. Quando a gente fala em representação, e aí a gente entra num campo muito complicado, né, que é a da representação inconsciente, e aí o Freud subdivide, né, representante de representação, representante funcional, né, então, e acho que tem mais umas outras duas categorias, né, estão me fugindo agora, mas que ajuda a gente a pensar assim, né, quando ele está lá no eu e o isso, por exemplo, né, e tem toda aquela questão, né, do onde o isso está, o eu deve advir, né, tem algo desse jogo da imagem e da identificação de um eu a partir, né, dessa função que frustra, que angustia, que é externa, que limita, né, essa circulação libidinal, que se inaugura a partir desse jogo de identificação, né? Nesse texto mesmo que a gente vai trabalhar, se fala disso, né? A primeira identificação com a figura do pai a partir de um estado de não diferenciação entre eu e uma mãe, por exemplo, né? Se a gente pegar um modelo aí mais quadrado, mais tradicional aí do Édipo, né? E a partir de uma quebra, né? Se essa mãe é identificada, ela é como um sinal de menos, né? De uma perda de algo, né? Uma perda desse objeto, né? Por isso essa imagem do seio se torna tão importante e tão erogenizada, assim, né? A mesma coisa a própria função invocante, né? Essa função, né, que vai inaugurar esse processo todo das palavras e da organização, né, de meios comuns de representar e simbolizar, né, socializar esse eu.
E é a partir disso que a gente pode falar em ideal do eu, é a partir disso que a gente pode falar em super-eu, né? Sim. Mas eu acho que ajuda a pensar essas representações todas como uma borda, né? Que marcam um terreno onde essa libido circula ou fica ali no estado de tensão, né? No estado de contenção, né? Se a gente for um modelo mais clássico, inclusive. Porque senão acho que a gente cai, talvez, num risco de essencializar isso que seria o eu, né? Exato. Ou mesmo essencializar isso que seria a representação também, né? A imagem. E, na verdade, o jogo acaba sendo muito mais, assim, né, de uma questão do juízo, né? Que é uma coisa que aparece no Freud muito de escanteio, mas que está ali com o Brentano, né? Com toda essa influência do Brentano, né? Que é esse texto de juízo, assim, bom, a partir daquele sinal, eu me libero, né, dessa tensão, né? Tem uma parte da introdução ao narcisismo que o Freud vai escrever assim: quero me contentar com a resposta de que o desprazer em geral a expressão de uma tensão mais elevada. Tudo bem, a gente está aqui no plano energético, jogo de forças, tá? No quantitativo. De que, portanto, é uma quantidade do suceder material, ele está no plano fisiológico ali, material, orgânico, aqui, como em outros lugares, aqui que vem o pulo, o salto, se transforma na qualidade psíquica do desprazer. Então vejamos, só essa passagem do quantitativo para o qualitativo, ele vai trabalhar essa questão como um desenvolvimento do desprazer. E ele vai seguir assim: o desenvolvimento do desprazer pode não ser, então, decisiva a grandeza absoluta do evento material, mas uma determinada função dessa grandeza absoluta. Essa materialidade, esse quantitativo, ele vai depender do quanto esse quantitativo ele tem, ele adquire uma qualidade psíquica, a grandeza de uma qualidade psíquica. Então vejamos, a própria dimensão energética da pulsionalidade, como eu disse em encontros anteriores, que o Freud vai colocar de guerra e morte, não se trata de pensar a pulsão fora do circuito pulsional, fora do qual o bom, o certo, o errado, o bom, o mal, não é retirado das condições sociais pelas quais essa pulsão se manifesta. Então, o quantitativo também está vinculado à grandeza dessa função psíquica que esse quantitativo vai ter. Isso a gente vê nos 3 ensaios. Essas funções maternas, a função paterna, a questão do pai, a questão da mãe, a todo investimento quantitativo que ganha significância vinculada a essas figuras de autoridade. É esse jogo de vinculação de forças que se transforma em qualidades psíquicas que vão mobilizar esses investimentos do objeto pelo qual o eu vai se estruturando. E aí o individual e o coletivo não podem ser separados, porque a própria estrutura desse circuito de investimento pulsional não está separado da psicologia das massas, que é o que o Freud já vai colocar aqui no final da introdução ao narcisismo. Porque ele diz algo que vai ser afirmado ali nas gradações do eu, no Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o indivíduo é atravessado por psiques de massa. Família, raça, classe. Está aqui no final do narcisismo. E vai fazer parte lá do Psicologia das Massas, Análise do Eu, uma gradação no eu. Porque o Freud já está percebendo que esse quantitativo, esse qualitativo, essa grandeza psíquica colocada sobre o energético não está desvinculado do campo social. Não está desvinculado, como ele vai dizer aqui, desse eu que não está pronto, mas que é produzido, que é construído. Construído através do quê? Desse jogo energético hermenêutico, desse indivíduo, desse corpo, que é energia, que é pulsão,
que é demanda de satisfação, que é prazer e desprazer, vinculado ao contexto social. Isso já está presente aqui na introdução do narcisismo. Então, não dá para separar o energético fora do qualitativo. O quantitativo do qualitativo, eles estão juntos. Senão você cai numa predisposição, em que o objeto já está pré-determinado, enquanto possibilidade de satisfação ou não. E não é isso que acontece. Veja só o que o Freud vai escrever também na introdução do narcisismo. Uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo. E aí, quando eu fui escrever esse trecho que eu peguei do Introdução ao Narcisismo, eu lembrei exatamente do que o Léo colocou aqui, lá do estudo sobre as afasias. Lá no estudo sobre as afasias, o Freud já diz que nós temos um impulso à unidade, um impulso à associação. Lembra que sentir é associar? Nós já temos essa força de produzir uma unidade, nós temos essa força de produzir uma síntese. Isso aí tem ressonâncias profundas na filosofia, sobretudo Kant. Então, o Freud também reafirma isso, um impulso à associação, um impulso à síntese. Então, essa unidade chamada eu, como o Léo também falou, vamos tomar cuidado quando a gente fala eu gosto de pensar nisso como um discurso mais pedagógico do que, mais fenomenológico do que pensar na coisa em si, no eu como coisa em si. O eu é um fenômeno, ele é uma aparência, ela não é uma verdade em si. Né? Mas essa unidade comparável ao eu não existe desde o começo do indivíduo. Por quê? Porque o eu tem que ser desenvolvido. Então, olha que interessante que o Freud já nos coloca, olha, eu não tenho uma natureza humana pré-determinada. Esse eu, como disse uma professora de um curso que eu fiz, o eu, o grande totem do mundo ocidental, ele não existe desde o começo. Esse eu, que é o totem do mundo ocidental, ele é desenvolvido. Ele não existe a priori. Ele é desenvolvido. Desenvolvido a partir de quê? Que vai se adensando nas reflexões do Freud. Ele é desenvolvido a partir de que você vai compreender cada vez mais que a psicologia individual não se desvincula da psicologia da massa, que é o que ele vai afirmar, como o Arthur trouxe aqui, já dando esse tapa na cara no início da obra. Porque está aqui, esse desenvolvimento do eu não se dá de uma interioridade fora de uma exterioridade. Não se dá de uma interioridade, dessa unidade desse eu, fora da relação de alteridade, de uma relação com as figuras de autoridade. Alteridade e autoridade são palavras fundamentais para se pensar a antropologia. Então, olha que interessante. Esse eu não existe porque ele vai ser desenvolvido. Mas os instintos autoeróticos da preservação do eu, o instinto de preservação de si, são também primordiais. O narcisismo primordial, o instinto ou pulsão, tá, gente? Depende da tradução. Eu estou pegando aqui o texto da Companhia das Letras, eles traduzem pulsão como instinto, tá? Mas eu vou seguir o texto. Instinto autoerótico, o narcisismo primário. Né? Deve haver algo dentro dessa perspectiva de um eu que vai sendo construído, que vai sendo desenvolvido, segundo o impulso de estabelecer associações, de produzir uma unidade. O que acontece, será, com esse instinto autoerótico e primordial? O que acontece, será, com o narcisismo primário? Ele vai nos colocar, deve haver algo que vai ser acrescentado a esse autoerotismo. Porque exatamente o autoerotismo, o narcisismo primário, não possibilita a sobrevivência do próprio eu, a sobrevivência do existente. Porque ele precisa da relação, ele precisa de uma relação com o outro para sobreviver. O outro vai sendo produzido na relação dessa criança ainda polimorfa, perversa. Porque algo deve ser acrescentado a esse narcisismo primário. Algo dentro desse desenvolvimento do eu, desse totem eu, vamos chamar aqui, né? Não é o Freud que fala, mas eu estou dizendo junto com outros autores, algo vai ser acrescentado a esse autoerotismo. É preciso, então, pensar numa nova ação psíquica para que vá se formar uma outra forma de narcisismo, que vai ser um narcisismo secundário, não mais o primário, que é exatamente onde entra a relação de investimento objetal. Então, há uma saída dessa posição de
de um autocentramento para o surgimento de um outro. Bom, aí nós poderíamos pensar aqui nas ressonâncias profundas do complexo edípico. O sujeito já se produz, sujeito entre aspas, tá? Senão aqui o Arthur bate em mim, porque o sujeito é um problema para antropologia. Mas o sujeito, entre aspas, ele nasce no contexto do drama edípico. Por que o Freud era tão apaixonado pelas peças de Shakespeare? É porque o drama traduz essa dimensão que é a condição pela qual o sujeito nasce como sujeito, que é o complexo edípico. O sujeito se produz a partir do momento que ele se separa da relação simbiótica com a mãe, em que há ali a interdição, a quebra, a instauração de uma lei. O que é essa instauração da lei? A criança aprende que ela não é onipotente. A criança aprende que ela não pode satisfazer de forma totalitária e onipotente o seu autoerotismo e o seu narcisismo primário. O Édipo, ele instaura dentro do drama o nascimento de uma individualidade. Isso é muito bonito pensar, né? Porque o sujeito ele se separa desse processo de identificação simbiótica com o outro. Então o corte, a lei é necessária. E o quanto a gente vê na clínica, né, a quebra a clínica como uma tentativa de reinstaurar a lei nesse sujeito que pelo sintoma idealiza a figura de um outro de uma forma quase antropofágica, em que ele não é si mesmo, ele é o outro. Ele não existe como sujeito, como individualidade. Um sujeito que não tolera a frustração. Isso o Freud vai colocar também aqui, o problema da não tolerância da frustração. Ok. Isso. Oi. Posso. Deve, por favor. Vamos dar uma bagunçada aqui, né? Não vou nem entrar na problemática do sujeito aqui, senão a gente precisaria de mais uns 10 encontros aí para a problemática do sujeito. Mas eu acho que esse momento, né, da discussão que o Freud traz, desse eu que é formado, né? Esse eu não está ali do início, ele é formado de alguma maneira. Eu acho que isso tem implicações assim absurdas em muitos campos. Então, volto aqui a citar primeiro o Marcel Mauss, né? Já citei esse autor e o texto sobre a noção de pessoa. Acho que foi no encontro passado ou no anterior, né? Isso. Mas fico aí reforçando aí a importância desse texto, um texto fundante da área da antropologia, né? Ainda nem era o próprio Mauss, nem se considerava ali um antropólogo, né? Ele falava que estava mais na área da sociologia, mas acaba sendo um grande fundador da antropologia. E nesse texto ele vai mostrar ali, fazer uma recapitulação de vários dados etnográficos que ele foi coletando, né? Ele mesmo não foi a campo, mas dava muita ênfase aos dados etnográficos, né, de pesquisadores que iam, para mostrar como em diversos territórios, em diversos tempos, em diversas culturas, havia ali alguma elaboração dessas pessoas ali para desenvolver algo que as colocasse no lugar de uma certa, entre aspas, individualidade em relação a uma massa, por assim dizer, né? E essa noção do eu, né, o que a gente entende por eu, é uma dessas possibilidades de organização de pessoa dentro de uma determinada cultura. E aí, sendo bem rigoroso, né, o que a gente compreende hoje como sendo uma cultura eurocentrada, né, branca, masculina, europeia, dentro de um contexto muito específico, acabou impondo ao resto do mundo, através do processo de colonização, que essa estruturação de pessoa seja sempre através da formulação de um eu, né? Isso é um ato colonial, isso é uma exigência colonial, que a gente pode até ser mais radical dizendo que é uma espécie de epistemicídio, né? É uma maneira de você dizimar culturas inteiras que não seja só destruindo seus corpos físicos, né, com genocídios, né, mas através dos seus desenvolvimentos de saberes, de visão de mundo, de organização social, né, impondo ali que deve haver um eu, né? O Obséquerê, que a gente já citou aqui algumas vezes, né,
é um desses autores que ele fala declaradamente ali, falando, olha, eu acho que a psicanálise ajuda muito a gente a conseguir estabelecer pontos de inteligibilidade entre culturas, né, para que a gente possa conversar, mas a primeira tópica é a que me ajuda, porque a segunda já me exige ali que eu tenha uma noção do eu, né, e isso dentro de uma visão ali do Sri Lanka, da Índia, já não é tão compatível assim. Claro que depois a gente vai ter um desenvolvimento disso um pouco mais formalizado com o Lacan, né? Depois se o Léo quiser trazer um pouco disso, né? Que ele vai mostrar ali pelo estádio do espelho, a formação do eu, ali de uma maneira um pouco mais imaginária, para que a gente consiga ter uma apreensão do que é esse eu, né? Que o Lacan diz estar já no Freud. Mas o que vem como crítica é exatamente isso, né? Já que esse eu foi desenvolvido, olha aqui alguns exemplos etnográficos de outras culturas, de outras épocas, de outros territórios, que desenvolveram algo próximo dessa individualidade que o Ocidente vê, mas não é exatamente formulado através desse eu, né? Não tem um pouco essa cara de eu, não. É outra formulação de noção de pessoa. E isso está lá no Moss, né? Essa é a implicação que eu diria mais antropológica e cultural, né, dessa problemática do eu. Em contrapartida, também vem a crítica lacaniana da implicação disso clinicamente, no manejo clínico do psicanalista com o seu paciente, com o seu cliente, né? Em que ele vai trazer ali uma crítica muito pontual, falando que os psicanalistas eles estavam entrando num movimento de achar que o que deveria ser tratado clinicamente era a relação com esse eu, fortalecer esse eu, né? Dar estruturação a esse eu, né? E o Lacan vai ser radicalmente contra esse tipo de abordagem, mostrando que há um perigo iminente quando a gente faz um direcionamento de tratamento que fortalece esse eu, que pode recair num acentuamento desse narcisismo. E o que isso se desenvolve dentro da esfera política? A gente tem um desenvolvimento do âmbito neoliberal, por exemplo, né? De uma estruturação social ocidental imposta, eurocentrada, de fortalecimento e enaltecimento do lugar do eu e desse primeiro narcisismo, né? Não é à toa o aumento sintomático que temos aí, o mal-estar, vamos chegar lá em algum momento, desenvolve cada vez mais sociedades que vão se pautar no bem-estar individual e buscando um melhor ajustamento social de indivíduos, buscando ali uma maior potência de um indivíduo em detrimento de um bem comum social, né? Aí entra um pouco aí o jogo de forças aí entre os liberais e os comunitaristas, né, por assim dizer, né? Bom, a gente tem que trabalhar para um desenvolvimento social que dê mais ênfase à liberdade individual de cada um das pessoas, ou a gente tem que pensar maneiras e políticas estatais que prezam por uma equidade social, dando oportunidades e possibilidades para que a comunidade se desenvolva como um todo, né? Esse é um jogo político, um jogo legal no sentido do direito ali, né? Que a gente tem hoje contemporaneamente se apresentando, e isso pode já ser visto aí nessa própria dinâmica do eu com as massas. Então, o quanto esse jogo da psicologia individual e dessa análise da psicologia de massas se expressa num campo social, num campo cultural, num campo político, e isso se desenvolve de uma maneira extremamente complexa, e hoje a gente tem que lidar com essas questões. O Lacan já apresentava essa problemática quando ele falou, ó, clinicamente, se a gente direciona o tratamento para o eu, a gente inevitavelmente vai fortalecer uma construção de laço social egóica, egocentrada, narcísica num primeiro estágio. Quando a gente lida com as questões do sujeito, a gente passa para um campo de tratamento ético, visando uma elaboração social um pouco mais comunitária.
Pelo menos é a maneira como eu compreendo todos esses conceitos articulados. Não sei se ficou muito confuso, gente. Falei um monte de coisa aqui. Podem comentar. Claríssimo, claríssimo. Vou trazer só umas escritas aqui do moço. Ele vai colocar assim, que é o que aparece na questão do narcisismo, no texto aqui do Freud. Né? Nunca houve ser humano que não tenha tido o senso, não apenas de seu corpo, mas também de sua individualidade espiritual e corporal ao mesmo tempo. Tudo bem. Né? Esse senso de si é aquilo que o Freud vai falar vai chamar de Selbstgefühl, sentimento de si, sensação de si ou amor próprio. Ok, tudo bem. E aí vem o problema, a partir da tentativa de compreender esse senso de si, corporal, individualidade, espiritual ao mesmo tempo. A persona havia se tornado sinônimo da verdadeira natureza do indivíduo. Bom, aí então é uma perspectiva nativa de compreender o modo pelo qual esse senso, sensação de si vai se construir. E um terceiro ponto crítico é a categoria do eu. Ele vai colocar, longe de ser a ideia primordial, inata, claramente inscrita, a provocação que ele faz aqui desde Adão, no mais fundo de nosso ser, eis que ela continua até quase o nosso tempo. Lentamente a edificar-se, a clarificar-se, a especificar-se, a identificar-se com o conhecimento de si. Está aí um dos pontos que, se eu não me engano, Lacan faz a crítica à fenomenologia, dessa noção de consciência de si, que ela é muito perigosa. Ou seja, com a consciência psicológica de si. Então, o problema é, como o Arthur colocou, de produzir reducionismos da clínica ao visar esse eu de forma muito reducionista. E aí, como que a clínica pode piorar ao invés de melhorar ou fortalecer esse eu? Bom, aí tem a obra da Elzidinha Batista Nogueira, A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. O quanto você pode, na clínica, fortalecer um eu, na verdade, fortalecer um ideal do eu de branquitude, que pode ser superegoicamente muito mais destrutivo do que fazê-lo compreender a função social desse eu que é atravessado por ideais éticos, ideais estéticos. Então, a escuta clínica precisa ter muito esse cuidado. E eu assisti uma palestra da Elzidinha, que a noção de branquitude e de brancura. A branquitude é essa dimensão mais política, estruturante desse ideal do eu. A brancura é algo que todos nós temos. O que é a brancura? É aquilo que o Moza aqui criticou, uma ideia de racionalidade, uma noção de consciência de si. Como ela diz, essa noção de brancura é o ideal do homem branco, universal, intelectual, racional, que habita todos nós como uma forma da grande força colonizadora. É a brancura que atravessa o nosso látis, vamos dizer assim, né? O ideal de ser isso, de ser aquilo. Ela contou que ela é atendida por um grupo de pessoas. Tá? A primeira coisa que procuravam antes de buscarem-na como um analista era pessoas que procuravam o currículo dela. Então você fez isso na França. Ou seja, aproximando cada vez mais, né, a terapeuta desse ideal de brancura do homem europeu, do homem estudado nas universidades europeias como o sinônimo do homem central, do modelo de homem puro, homem racional, homem saudável. Então, só para problematizar, desenhar aquilo que o Arthur jogou, e quem achar mais exercícios de elaboração aqui, contribuam conosco, por favor. O que isso reverberou em vocês? Carlos, eu queria, por favor, só uma questão, eu queria só que você repetisse o título e
a autora dessa obra que você mencionou agora? Aí eu vou fotografar e jogar no grupo lá. Beleza. Sabe o que eu pensei, você falando aí do Gildinho? Boa tarde a todos. Eu pensei que a gente não precisa fazer ativismo da clínica, mas não dá mais para nós trabalharmos sem desconstruir essa noção, né? E, de uma forma ou de outra, trabalhar a conscientização do processo de decolonização, né? E do racismo que existe. Que se fala aqui no Brasil. Aí tem gente que fala que não existe, né, aqui no Brasil. Ela falou, ela colocou uma reflexão bem interessante, que às vezes tem o ideal de você vai buscar um analista negro, porque você é negro, você vai buscar um analista homoafetivo, porque você é homoafetivo. Ela falou, claro, tem a questão de você de ter essa segurança da pessoa ser atendida por um analista negro. Só que ela disse que você pode encontrar um analista negro com ideal branco. O ideal de eu branco. Ele pode ser muito mais violento do que um analista branco. Então, esse ideal identitário também é perigoso, como se eu fosse falar com tal analista e ele estivesse, pela sua etnia, livre de qualquer visão colonizadora e colonizante. Então, também são os riscos de cair num outro extremo de idealizar o analista. Né? Obrigada. Mas é fundamental isso que você colocou, Gislaine, porque, principalmente nos tempos atuais que estamos vivendo, né, tem aí um debate muito acirrado que ainda se tem um certo imaginário de que o trabalho do psicanalista ele tem que ser neutro, afastado, apolítico, não interveniente nesses sentidos, né? E o quanto que muitos autores atuais, que principalmente autores decoloniais, então principalmente pela crítica feminista, pela crítica de questões de gênero, pela crítica racial, estão mostrando que essa posição, né, que a gente tem de pensar que podemos ser neutros e apolíticos, ela é ilusória, ela é enganadora, é muito próxima ali do que a gente poderia trazer como um conceito de alienação, né? A gente não pode se alienar a esses discursos e achar que a gente não interfere nisso, né? Uma coisa é a gente falar que a gente vai usar a clínica como uma posição partidária e tentando fazer a cabeça dos nossos clientes para que pensem da mesma maneira que a gente, que nós achamos que seja melhor. Isso é uma coisa, não é disso que se trata. A questão é que nós, enquanto psicanalistas, enquanto clínicos, a gente não pode compactuar com discursos destrutivos, coloniais, racistas, homofóbicos. A gente não pode ser partidário de que esses discursos permaneçam, continuem fluindo, como se isso não fosse um problema. Porque efetivamente é. Corpos são destruídos, pensamentos são dizimados, o epistemicídio, o genocídio são reais, são problemas factuais e estruturantes da nossa sociedade. A sociedade é racista, a sociedade é homofóbica. Né? Se a gente, enquanto clínicos, não entendemos que participamos desse contexto e que temos que tomar posições nesses contextos para que a gente caminhe para uma sociedade um pouco mais igualitária, um pouco mais equânime, né? Então, estamos fazendo alguma coisa errada aí, né? A gente participa, os nossos corpos estão implicados, né? É a gente que está lá. Então, se a gente não toma certos cuidados, como, por exemplo, o que o Lacan apontou, de não fortalecer esses eus que são eus racistas, que são eus homofóbicos, que são eus patriarcais. Então, a gente não está caminhando aí para um tratamento social ao mesmo tempo que um tratamento individual. Estamos focando apenas em uma dessas esferas. E como Freud está mostrando ao longo de toda a psicologia das massas e análise do eu, se separamos as esferas do social e do individual, não estamos falando de um tratamento psicanalítico. Estamos em outra ordem.
Então é mais ou menos por aí que eu compreendo essas questões. Muito importante isso que você levantou, Gislaine. Muito obrigado. Obrigada. O objetivo era isso, fazer uma provocação mesmo, a partir quando você iniciou falando. E é bom que a gente discuta e traga isso, né, para que possa, de alguma forma, contribuir, né, no mínimo, né. O colonizador adora falar que raça não existe, né? Ele adora falar isso. É o paradoxo, que ele faz o apagamento da hierarquização desses corpos, né? E aí eu adoro a afirmação do Freud no eu, no id, o eu é corporal. Ele não se separa do corpo, o corpo traz essas marcas, o eu traz essas marcas desse corpo subalternizado. Tudo isso remete a esse jogo energético, quantitativo, dos investimentos da libido, libido do eu, libido objetal. E aí ele vai lançar essa hipótese. Alguém tem mais alguma questão ou contribuição, como as que estão sendo colocadas aqui, riquíssimas? Alguma angústia? Acho que essa parte é uma das mais importantes do grupo de estudos, viu, gente? A hora É. que tem espaço e quiserem trazer alguma questão, algum apontamento, vamos lá, isso só fortalece o estudo aqui. Vamos pensar em grupo. Eu pensei que veio à tona muito essa questão do eu, né? A clínica do eu, o narcisismo, o eu. E aí eu lembrei que o Freud, né, se a gente pensar exclusivamente no que o Freud pensou e escreveu, porque eu me confundo com outros autores, tem muita gente falando do Freud, né? Mas, enfim, o que ele escreveu em Análise Terminável e Interminável é que o eu é um problema, é um dos dois grandes problemas que impedem a cura, impedem que a análise tenha se conclua, se dê num bom termo. O eu é um problema enquanto os mecanismos de defesa que ele cria. Esse é o problema do eu, os seus mecanismos de defesa. Não que o eu em si seja um problema, o problema são os mecanismos de defesa dele. O que vocês acham? Posso tentar começar a conversar sobre isso? Muito bom, Luciane. Eu também vejo bastante isso, né, no que o Freud traz, também é uma leitura que eu faço. Mas aí eu já tento contrapor um pouco esse levantamento que o Freud faz com ampliando o escopo de, para além do que ele traz, por que ele traz dessa maneira? O que foi possível dele, enquanto autor, enquanto produtor de obras, articular do que ele leu, do que ele aprendeu, de onde ele cresceu, de qual foi o contexto histórico-social que ele estava, para que ele produzisse esse tipo de argumento e de posição. E quando eu tento fazer esse esforço, eu percebo que a problemática ela é efetivamente real, clinicamente, o problema ali do eu são os mecanismos de defesa, mas se a gente compreende que dentro de uma visão antropológica, o desenvolvimento desse eu é exclusivamente eurocentrado, ele tem o desenvolvimento do eu, ele é possível de ser feito, de ser consolidado dentro de uma época, um lugar e uma classe social, aí sim, dentro desse espaço, a gente pode estabelecer como uma crítica decolonial de que não é um problema o eu vienense daquela época, daquela classe social, se a gente consegue ultrapassar essa margem dos mecanismos de defesa. Mas quando a gente coloca em contraposição
no processo colonizatório, mesmo sem os mecanismos de defesa estarem tão arraigados e com um tratamento um pouco de um melhor funcionamento, vamos colocar aí um vocabulário mais possível de ser inteligível, um funcionamento melhor desse eu em sociedade, sem estar tão atrelado a esses mecanismos de defesa, ainda assim, pelo próprio processo de identificação e contraposição com o outro, ou seja, na relação da alteridade, haverá inevitavelmente um movimento desse eu, mesmo sem os mecanismos de defesa, se sobrepor a outras maneiras de organização de pessoa que estão presentes em outras culturas e em outros territórios. Então, nesse sentido, aí não é o Freud falando, percebe? É uma leitura decolonial da problematização do eu em Freud. Aí, só lidar com os mecanismos de defesa desse eu não é suficiente. O processo de colonização ainda opera. O processo de genocídio e epistemicídio de corpos negros, corpos indígenas, também continua operando, percebe? Então, quando a gente traz a discussão de que o eu é problemático, mesmo a despeito desses mecanismos de defesa, é quando a gente coloca ele nessa relação de alteridade com um outro cultural. Pelo menos é a maneira como eu compreendo. Então, dentro de uma perspectiva freudiana, clínica, vienense, século XIX, século XX, beleza, conseguimos lidar com as questões dos mecanismos de defesa, já é um suficiente tratamento. Dentro de um ponto de vista decolonial, em que a gente precisa trabalhar questões estruturantes da sociedade contemporânea, acho que não é suficiente. Aí eu concordo mais com a crítica que o Lacan faz, quando ele fala que a gente precisa ultrapassar, inclusive, esse eu, né? O eu aí, depois se o Léo quiser colocar também um pouco, né? Para além da formação sintomática no eu, o Lacan ainda dá um passo extra quando ele escreve sobre o sintoma com TH, em que ele vai mostrar ali que o próprio eu pode ser caracterizado enquanto um sintoma constituído dessa relação sujeito-massa, sujeito coletivo, sujeito outro, com O maiúsculo, para quem é mais do campo lacaniano. Mas é um pouco o que eu penso sobre toda essa problemática. Fez sentido, não fez? Eu parto do princípio freudiano do mal-estar na cultura. O mal-estar é inevitável. E o recalcamento, o próprio recalcamento, ele produz estrutura, ele é estruturante. Pensar nesse discurso do recalque, o eu, enquanto no eu id, o Freud vai colocar assim, o eu é propriamente a sede da angústia. Porque ele é o bichinho que está lidando ali com essas dimensões desse corpo pulsional, das demandas do id, das demandas desse eu ideal, ou do superego, é o cara que está lidando com essas instâncias, e as instâncias do mundo externo. É possível um lidar equilibrante com todas essas dimensões? Se você disser que você cai no idealismo, em que você é possível pensar num eu estruturado, portanto, um eu idealizado, um eu transcendental fora de toda a dimensão conflitual, ambivalente, que produz a própria vida. Como diz lá o Tim Ingold, né? A tua vida não é medida, a vida é vivida. Então, se você tirar as estruturas de recalque do eu, você tira a própria noção de conflito que produz a existência. Outra reflexão, portanto, é inevitável as estruturas de recalque. É inevitável o eu como sede mesmo da angústia, porque a solução dos conflitos não são solucionáveis. O mal-estar é inerente. E aí, por que o mal-estar é inerente da impossibilidade dessa solução? Porque exatamente o eu é sede da angústia, porque ele está em relação com essas demandas desse corpo, com essas demandas dessa fisiologia, com as demandas dessa filogenia, com as demandas desse id, dessa pulsionalidade, em relação com os modos pelos quais a cultura possibilita a satisfação dessas demandas. Então, se você fala de estruturas de recalcamento,
você não pode desconsiderar, como o Devereux coloca, né? Vou usar um exemplo que ele nos diz. O próprio conflito edípico não pode ser retirado das formas pelas quais o meio cultural ao qual o indivíduo pertence possibilita um campo de soluções ao conflito edípico. Então, vejamos, a noção da formação das estruturas diante da angústia, diante do conflito, também não estão desvinculados do quanto o campo social, cultural, político possibilita solucionar alguns conflitos e demandas dessas instâncias. Então, não está seccionado do mundo externo. Outro ponto que ele vai colocar, o Devereux, é preciso levar em conta o fato de que o desejo, os conflitos, surgem em uma cultura e são profundamente recalcados de formas diferentes em várias culturas. O que é recalcado, o conflito, o desejo numa cultura, ele pode, em outras formas culturais, encontrar um recalcamento meramente superficial. Então, também existem profundidades desses recalcamentos. Então, é complexa a questão. O recalcamento vai sempre existir, porque ele não está desvinculado da relação com a cultura, da relação com esse outro. O eu é cultural e social ao mesmo tempo. Ele é singular e coletivo. Portanto, o recalcamento não faz parte de uma estrutura fechada, porque o eu, inevitavelmente, está em relação com as demandas da realidade. E as formas pelas quais essas estruturas recalcadoras surgem, elas não podem estar desvinculadas, de novo, né, um conceito que ultrapassa as nossas reflexões aqui, do trabalho da cultura. Então, não pode pensar nessa dimensão de uma interioridade que recalca, como se fosse autônoma fora das demandas das estruturas do campo cultural. Eu não sei se eu compliquei ou... Uma dúvida. Você disse que o Freud disse que o eu é onde a angústia onde a angústia mora? Sim, acabei de ler. O eu é propriamente a sede da angústia. A sede da angústia? O Freud disse isso? Está no texto. Em qual texto? O eu id. O eu e o id. Uhum. Está lá no eu no id. Porque isso entra em conflito com um conceito dele de que a angústia ela é gerada pela energia não ligada do processo primário. Né? Quando você fala do Freud, você fica bem presa ao contexto freudiano, mas é preciso lembrar que de qual Freud, de qual época, de qual obra, de qual contexto. O Freud não é um Freud. O Freud, não. Ele reelabora, ele se transforma. Presa. É que eu acho importante a gente distinguir o que é Freud e o que são outros autores. É por isso que eu... Não é um só Freud. Existe o Freud dos três ensaios, o Freud do eu-id, o Freud da psicologia das massas. É um. Mas dentro do movimento de pensamento. Até o Paul Ricoeur caiu na leitura equivocada do Freud, separando que ali no projeto ele é um Freud energético. Não, eu não estou falando do Paul Ricoeur, nem de qualquer outro autor, nem de Jesus Cristo. Não, eu estou falando do Freud. Só o que o Freud falou. Pois é, então é de Freud que a gente está falando. E é isso que eu estou em dúvida, porque eu entendo que o Freud disse que a angústia é uma coisa inconsciente, né, do processo primário. E ela é angústia justo porque ela ainda não conseguiu passar para o processo secundário. É por isso que ela é angústia, porque ela ainda não tem um trâmite do seu excedente energético. Isso, exato. Você está falando de um Freud. Mas no Freud, no Eu, no Id, lá em 1923, ele reelabora posturas que ele afirmou antes. Aqui ele está colocando que o eu é sede da angústia
dada a impossibilidade de lidar de forma satisfatória e equilibrada com as demandas do superego, do id e do mundo externo. É inevitável a angústia, porque ele jamais vai satisfazer as instâncias que ele participa. Então, é esse Freud de 1923, ele vai colocar que o eu é sede da angústia. Nesse aspecto. Então, é ver Eu né, não o conheço movimento. esse Exato, é tomar o cuidado de perceber o Freud no movimento do seu pensamento. Como o Pontali falou, vamos ler Freud com Freud, porque é exatamente isso, ele se modifica, ele se transforma, ele reelabora as posições conforme ele vai adquirindo No leituras e final outras da noções. obra dele, ele também fala que a pulsão de morte é anterior e predominante. E ele associa, então, a angústia à pulsão de morte como o movimento primário do psiquismo. Então, ele não muda esse conceito até o final da vida dele, de que a angústia é anterior à implementação do narcisismo, do eu. Eu entendo que até o final da vida dele, ele postula que o eu é um processo secundário e que a angústia ela está no processo primário. Posso também tentar contribuir um pouquinho? Manda ver. Porque eu tenho já uma perspectiva de leitura, né, que eu tento pensar essas integrações dessas ideias, o desenvolvimento dos conceitos, né? Então, eu tendo um pouco a não conseguir, na leitura que eu faço, identificar nem um Freud total, nem múltiplos Freuds. Né? Eu tendo a ter uma leitura de que no mesmo movimento que nós, enquanto estudantes, enquanto pessoas que nos desenvolvemos ao longo da nossa vida, a gente tem contato com leituras, com teorias, com pessoas, troca de ideias, ambientes, territórios, e isso vai trazendo uma série de modificações na maneira como nós mesmos pensamos, né? Como nós elaboramos as questões. Então eu tendo a enxergar o Freud ao mesmo tempo como uno e múltiplo, mas principalmente enquanto pessoa, né? O Freud pessoa, né? E como qualquer pessoa, às vezes ele vai aprofundar conceitos, ele vai resgatar conceitos, ele vai mudar conceitos, como a Luciane apontou, né? A pulsão de morte, olha, não muda, né? Ele, a partir do momento que ele chega nessa conclusão, isso não se modifica, pode acontecer. Outras coisas se modificam, né? E acompanhar esse desenvolvimento Freud-pessoa ao longo da obra dele, eu acho muito frutífero. É uma chave de leitura que eu faço, não é a única, mas é a chave de leitura que eu uso e que me ajuda a compreender ele não só enquanto autor, mas enquanto uma pessoa que criou muitas coisas, né? Que viveu uma vida ali, né? E tentando juntar isso com a problemática da angústia que o Carlos e a Luciana levantaram, para mim, gera menos contradição do que o que vocês estão trazendo. Porque quando eu também, por conta das leituras que eu faço atualmente, eu tendo a fazer uma leitura puxando ou para uma leitura estrutural ou até mesmo pós-estrutural de como essas coisas se colocam. Então, quando o Carlos traz ali nas palavras, né, gramaticalmente falando, né, que o eu é sede da angústia, eu não entendo que isso significa que há uma gênese da angústia no eu, no ego. Né? Ela não surge ali. Quando eu entendo que o eu é sede da angústia, é que é a estruturação do eu, é a estruturação do ego que permite a experiência da angústia. É sentir o que essa angústia traz, né? É viver um momento de angústia.
Então, quando ele traz essa sede, eu entendo um pouco mais nesse sentido. Então, desculpe, é exatamente aí que eu discordo, porque ele, pelo que eu entendo que ele fala, inclusive na última obra dele, né, que é quando ele estava mais maduro para falar sobre tudo que ele já tinha escrito, que foi o compêndio de psicanálise, né? Qual é a tradução em português? Pela autêntica ficou compêndio mesmo. Compêndio, né? Isso aí em espanhol. Mas nessa obra, na última, né, de 39, ele fala que... deixa eu pensar de novo. Nossa, o que você acabou de falar agora me fugiu. Não tem problema, vai no fluxo de pensamento aí e vê o que sai. É justamente sobre a angústia sendo primária a qualquer processo secundário, a qualquer processo de simbolização. Então, eu entendo que ele falou, ele concluiu nas várias épocas da obra dele, ele concluiu que a constituição do eu, do narcisismo, ela é secundária, ela é um processo secundário, né? Pelo que ele já tinha definido que era processo primário e secundário, né? A constituição do eu e o narcisismo depende de ligações, de simbolizações, né? Depende de ligações e de representações no psiquismo, e que a angústia ela é anterior a tudo isso. A angústia ela é no nascimento, é a angústia do nascimento. O Freud fala disso. O ser humano já nasce angustiado no nascimento. O Freud fala isso com todas as letras, pelo que eu entendo. Então, por isso que eu acho muito fundamental a gente distinguir, porque eu entendo que a angústia é um assunto muito fundamental no Freud. E o ego também, o narcisismo também, né? Então, eu acho importante a gente esclarecer isso, que é impossível... o ego ele é posterior à angústia, pelo que eu entendo que o Freud falou. Mas se eu estiver errada, por favor, me advirtam. Não, perfeito. Posso rapidinho, Sérgio? Carlos? Manda ver. Não, muito pelo contrário, não acho que você está errada, não. Mas eu não entendi por que você acha que isso é uma posição discordante do que eu trouxe. Porque com você falando, eu sinto que estamos no mesmo lugar, né? A minha compreensão quando vem o eu enquanto sede, reforço, não é sobre a origem, onde ela nasce. Eu concordo com você que ela é anterior, só que algo anterior, quando tem um lugar de expressividade, aí esse lugar é o ego, é o eu. Tentando fazer um pensamento bem analógico aqui para a gente tentar compreender. Pensa, por exemplo, na Copa do Mundo. Né? Quando a gente vira e fala, onde vai ser a sede da Copa do Mundo? Né? Isso quer dizer que essa sede é onde nasceu a Copa? Não, a Copa é anterior. Ano após ano, né, a cada 4 anos, tem uma nova sede. Né? Então eu compreendo nesse sentido, ao mesmo tempo que temos uma... Pode até ser que a gente coloque o ego é a primeira sede da angústia, mas a angústia pode sim estar anterior a esta sede, né? Talvez, se a gente for tentar expandir cada vez mais, a angústia na ânsia de ter uma sede contribui para a formação desse eu, para que ela tenha uma sede de experiência. Então, tem uma leitura próxima da sua. Eu acho que sim, se a gente for colocar dentro de um campo de desenvolvimento cronológico, esse anterior e posterior. O Lacan depois vai dar um outro tratamento mais lógico, que
tenta expandir disso que veio antes, depois, e colocar isso dentro de uma ordem lógica, né, e não tão cronológica, mas por enquanto vamos nos ater ao que está trazendo aqui pelo Freud. Então, desse ponto de vista cronológico, eu concordo com você. Eu acho que a angústia é anterior. Mas a angústia só como angústia, sem ter um eu como sede, ela não se expressa, ela não se coloca em relação. Percebe? A gente precisa, inclusive, nomear isto que estamos falando de angústia já é darmos um tratamento simbólico a ela. E para darmos um tratamento simbólico, precisamos da representação, ou seja, de um eu como sede, né? Então, senão ela é um inominável, é algo intangível. Nossa, não me fala em inominável que eu lembro do inominável. Olha que interessante o Freud terminando ali o eu-id. O id se acha sobre a dominação dos silenciosos, mas poderosos instintos de morte, primordiais, originais, tá lá, que querem ter paz e fazer calar Eros. Olha que bonito. O estraga-sossegos, ou perturbador da paz, por instigação do princípio de prazer. E aí ele encerra com uma frase muito bonita. Mas com isso tememos subestimar o papel de Eros. Por que o eu é a sede da angústia? Porque, como o Arthur falou, é aquele que vai tentar acolher, organizar essa angústia. Porque nenhuma das instâncias consegue atuar energeticamente calada. Mesmo a pulsão de morte, o estraga sossegos diante do Eros, né? O Eros como estragar o sossego da pulsão de morte, nós corremos um risco, em nome desse discurso meramente energético, desse primário, cego, esquecer e subestimar o papel do Eros, que é aquele que organiza, que estabelece vínculos, que simboliza. De novo, não dá para separar. Estão todos juntos, eles agem de forma... Se você separar e olhar de forma separada, você cai numa leitura idealista. Você tira o fenômeno. Eu acho que ajuda também, só para completar aí, gente, eu também não quero me estender, eu sei que tem um monte de questão aí para falar do Lacan e tal, mas acho que não vai dar tempo. Tá? Mas, ó, a gente está pensando no processo secundário, o processo secundário está sempre atrelado a um primário, não tem como desvincular ele. Quando a gente fala o eu é a sede da angústia, o que é sede? Né? É um verbo, né? No caso não está como verbo, mas assim, sediar, né? Essa coisa do sediar é ali em que o eu pode ser um problema, né? E nesse sentido, o problema ele é maravilhoso, né? Porque ele permite alguma resposta, né? Alguma defesa. Né? Tem uma dimensão que é dessa constituição do eu a partir desse desamparo inicial, né? E de uma angústia que é talvez assim, a presença mais primitiva em termos assim cronológicos do sujeito, né? É ela que vai colocar o teatro todo assim para funcionar, né? A cena toda para rodar. A partir dessa angústia, que é uma resposta, né, para essa condição inicial de desamparo. E a partir disso dá para a gente pensar esse texto que é a inibição, sintoma e angústia, né, que é um texto muito rico e ao mesmo tempo muito problemático, né, porque o Lacan mesmo dedicou anos ali para estudar esse texto, porque ele tinha uma questão fundamentalmente freudiana, que era onde é que está a angústia? Onde é que está a angústia aí? O medo está sempre vinculado a uma representação. Por que o sintoma é diferente de uma inibição? Onde é que está a diferença? O que dá para fazer com essa angústia? Quando se espelhe ela dessa relação simbolizante, você tem um excedente de energia ali, e o que o eu consegue fazer é
mudar, transitar, interpretar entre aquilo que ele representou dessa angústia, mas a angústia está sempre escapando. E é por isso que o eu é um problema, porque o eu é a primeira solução, enquanto objeto, para aquilo que satisfaria essa tensão inicial, que jogaria esse desbalanço de energia para uma morte, uma solução. Então, o eu vem como essa primeira resposta, primeiro objeto, né, de identificação. E ele é um problema porque ele escapa. Ele não consegue se manter, ele capenga, ele sofre. Né? Então, o que ele tem a fazer é uma tarefa infinita de refazer, reescrever, reidentificar, né? Buscar algum elemento novo para representar e para dar vazão para essa angústia. Né? Muitas vezes pela via da morte, por aquela coisa que fala por fora dele, mas que está falando dentro dele, né? E que vai tomar ele, às vezes, inclusive, como objeto a ser destruído. Né? Então, eu acho que fica mais simples pensar assim. Mantendo mesmo uma leitura bem freudiana, né? Porque a própria crítica que o Lacan faz a partir daí, ele não está usando conceitos novos. Por mais que assim seja a partir dessa discussão que ele vai chegar na questão do objeto A, né? Que é um objeto que está sempre escapando e que está no cerne da questão da angústia. Né? Então, tentando envelopar aí um pouco essa discussão. O que vocês acham? Inclusive, né, acho que a Luciana levantou a peteca aí da angústia como sendo uma problemática fundamental, né, a gente compreender. Fica a sugestão aí de leitura extra para quem quiser, o Seminário 10 do Lacan, né, que é quase 400 páginas falando sobre a questão da angústia. Ali ele vai tentar articular muito ali o que o Freud trouxe com outras questões mais contemporâneas, mas acho fundamental. Mas eu ia falar que, assim, estamos já 2h24, né? Temos aí mais uns 5, 10 minutinhos no máximo, estourando. Então, queria ver se alguém quer comentar mais alguma coisa e se o Carlos consegue fazer um fechamento aí para já deixar preparado o nosso segundo encontro. Vamos ter mais um encontro da Psicologia das Massas e Análise do Eu, tá, gente? Eu encerro então com esse ponto aqui que eu acho muito bonito, que ele está tentando investigar aqui que força é essa, que ação psíquica é essa que tenta superar a dimensão narcísica, esse autoerotismo. E aí ele vai falar, ele vai escrever, a partir disso ousaremos abordar esta outra questão. De onde vem a necessidade que tem a psique de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objetos? Que força é essa? Que ação é essa? E aí, eu termino aqui minha parte com essa escrita dele, com essa afirmação dele, que eu acho que é uma das mais bonitas que tem. Aliás, uma das forças que promove a cura na transferência. O forte egoísmo, que também nos possibilita pensar a noção de cultura ali, né, que vai aparecer nessas outras obras. Um forte egoísmo protege contra o adoecimento. Mas, afinal, é preciso começar a amar para não adoecer. Com o paradoxo da condição humana. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Acho muito bonita essa frase dele aqui. Parece frase de coach, né? Mas é tão linda essa frase. Meio poliana, assim. Mas é muito bonito. É esse jogo entre o narcisismo, o egoísmo, satisfação onipotente de desejo, em nome do amor, o amor que educa. O Freud vai falar, uma das grandes forças que promove a educação é o amor. Exatamente quando a criança começa a se relacionar com essas figuras de autoridade. Que ação e força psíquica é essa que faz, que a leva a romper esse egoísmo, essa onipotência, esse autocentramento? É o amor. É o amor. E a capacidade de lidar com a frustração.
São duas grandes forças que mobilizam e estruturam a cultura, as massas, né? Termino por aqui. Agora a gente pode pensar mais por esses minutinhos. Carlos, só um comentáriozinho. Também Freud não falou que um dos ofícios impossíveis seria educar, governar e psicanalizar e analisar, né? Você falou essa questão também, eu fiquei me lembrando que, né, não é, amar, né, e educar são situações assim que estão próximas, né? Mas que educar seria um ofício impossível, né? E tem todo o perigo com a palavra educar, senão a gente cai de novo numa visão centralista, eurocêntrica ou colonizadora. Então, entender o que significa educar nesse contexto de análise. Educar para quem? Em outros textos, o Freud vai colocar os perigos de impor uma cosmovisão analisante, de impor a sua educação, a sua visão de mundo, as suas noções de raça, de família. Então, por isso que esse educar não cai no ideal, mas é o que é possível fazer na relação, né? Ao mesmo tempo, tendo cuidado de saber o que é esse educar. Uhum. Tem uma relação importante, né, que fica implícita aí, né, nessas três afirmações, né? O governar, o educar, o fiscalizar, né? Que tem essa questão fundamental que envolve o amor também, né? Porque o indivíduo se educa, ele se psicanaliza, né? Ele se governa. Tem algo do impossível fazer isso com o outro, exatamente. Então, acho que chama muita atenção para esse processo, né? Inclusive para essa dimensão do eu, do como esse primeiro amor ele é narcísico, ele é puramente um amor de espelho, né? Para depois ele se tornar, né, uma nova identificação, uma ignorância em relação ao próprio narcisismo, um recalque em relação ao próprio narcisismo, para poder abrir mão dele e amar um outro. Mas ele é fundado, né, nessa relação, né? Da mesma forma que esse processo ele é por si só educativo, né? Tem algo do abrir mão ali. Só que chama muita atenção o quanto isso é um processo muito particular, né? Não existe assim essa fórmula universalizante, né? Existem só esses complexos enormes que se transmitem, né? Que se herdam, e cada um tem que se haver com isso a seu modo, né? É isso então, pessoal. Bom, então, mais uma vez agradeço aí a presença de todos, todas, todes. Vamos terminar na hora, olha que incrível, né? Acho que é a primeira vez que a gente consegue aí terminar na hora, né? E daqui 15 dias continuamos com Psicologia das Massas e Análise do Eu, parte 2. E tentando lembrar só, gente, quem gravou aí de cabeça as obras que a gente citou, os autores, tudo, cobra a gente lá no grupo, né? Ah, Carlos, você citou uma obra lá, não colocou. Léo, você citou alguma também, não tá aqui, né? Pra gente sempre colocando. Volto a dizer, né? Isso aqui é um encontro, a gente tem várias trocas, mas é importante também que cada um aí também faça um pouco do seu percurso aí, vai estudando e tragam coisas também. Às vezes alguns autores, obras que vocês sentem que articula, que faz sentido, tragam para discussão. Bom? Então, muito obrigado. Obrigado, gente. Daqui 15 dias. Tchau, tchau.